Olá, tudo bem? Para essa questão, a maior parte dela é por resolução de interpretação, tá? Aqui na outra imagem, ó, a gente pode ver que nós teremos aqui um gráfico, e esse gráfico ele vai estar nos mostrando a temperatura que vai existir a cada distância que a gente vai mudando, né? E aqui no desenho a gente consegue entender melhor. Aqui nesse ponto A, a gente tem uma determinada temperatura. Conforme nós vamos descendo, né, essa distância vai aumentando, a gente vai tendo uma outra temperatura que chamamos de TB. Junto com isso, né, com esse fluxo aqui que vai existir de calor, vindo da região de maior temperatura para de menor temperatura, então a gente vai poder calcular em função da distância e tudo mais, tá? Quais são as informações que a gente tem? A gente sabe que essa área é de 2 metros quadrados, então a área pela qual acontece o fluxo de calor é de 2 metros quadrados. Opa, e aqui, ó, tá a parte mais importante dessa nossa questão. Ele fala assim, ó, a temperatura da água decai linearmente em função de D, de forma que a taxa de transferência de calor por unidade de tempo, ou seja, o fluxo de calor, por condução da face superior para a face inferior é aproximadamente constante, dado pelo φ, né, igual a constante aqui vezes a área vezes a diferença de temperatura sobre a distância. Aqui ele dá a condutividade térmica do ar, perdão, da água, né? E aqui ele pede a razão, TA menos TB sobre D, é constante para todos os pontos da região de queda linear. Isso aqui é o mais importante, ó, queda linear, tá? Se a gente quer aqui o fluxo, né, considerando ali constante, e aqui nós queremos essa razão com um valor constante, então nós temos que considerar a queda linear dessa temperatura da água. E aonde que está mostrado isso? Está mostrado lá no gráfico. Aqui nessa imagem, a gente pode ver, ó, que aqui temos os pontos indicando a temperatura conforme a distância. Veja que a partir daqui a gente começa a ter uma curvatura, ele já não começa a ficar regular. Mas aqui, até como é mostrado pelo próprio gráfico, nós temos uma região de reta, onde essa variação é constante. Então, o que que nós queremos? Nós precisamos considerar o fluxo de calor quando essa distância se limita a essa mudança de temperatura de forma linear, né? Conforme a distância vai aumentando ali, essa temperatura vai decaindo de forma linear. Como ela fala que a razão, né, da diferença das temperaturas pela distância é a mesma para todos esses pontos que nós queremos considerar, já que ele fala que é delinear, então nós podemos pegar quaisquer dois pontos. Se eu pego esse, qualquer um desses, né, eu vou ter aí 6 oportunidades de fazer quaisquer dois pontos que eu queira considerar que eu vou ter o mesmo valor. Eu, por uma questão de comodidade, vou pegar esse ponto aqui e esse ponto aqui. Por quê? São os dois pontos que nós temos indicados aqui no gráfico e as distâncias vão de 0 a 2, tá? Então, a minha temperatura A fica 19,3, a temperatura B fica 19,25 e a distância fica 2. Então, se a gente for aplicar lá na fórmula como a questão está pedindo, né? Lembra? A gente quer essa fórmula aqui para quando for um decaimento linear, a queda linear da temperatura. Então, só para aquele trechinho inicial, tá? Então, a gente vem aqui e aplica assim, ó. Estou aplicando aqui com os valores de temperatura que eu escolhi, relativo à distância, equivalente, né? O K fica 0,6, a área é 2, a temperatura em A é 19,3, a temperatura em B é 19,25 e a distância é 2. Então, 0,6 vezes 2 vezes 0,05 dividido para 2. 2 cancela com o 2, que é 0,6 vezes 0,05, que é igual a 0,03 watts. E assim a gente tem já o resultado, né, desse fluxo de calor aí, qual é o valor dele quando há uma queda linear da temperatura, tá bem?